Turma, nessa aula agora, nós vamos falar sobre transtornos alimentares, tá? Embora a gente já tenha visto isso na disciplina de nutrição e dietética, algumas coisas, é importante a gente falar sobre esses transtornos na disciplina de saúde mental. Uma vez que é um transtorno alimentar desencadeado por um desequilíbrio mental, tá? Então, é também uma doença mental. Então, os transtornos alimentares, eles são transtornos mentais graves, crônicos, que acometem principalmente os adolescentes e adultos jovens, mais do sexo feminino. E aqui eu vou abrir um parênteses para falar para vocês sobre a questão de ser mais comum em mulheres do que em homens, né? Então, vocês sabem que existe um padrão, né? A mídia impõe um padrão de beleza, aquele padrão de mulher magra, extremamente magra, definida, de abdômen definido, enfim. Esse padrão imposto pela mídia, pela sociedade, faz com que esses transtornos alimentares eles sejam mais comuns em mulheres, justamente porque há a pressão, né, da sociedade, a pressão da mídia, para que a mulher seja bonita, tenha um corpo agradável. É também imposto, a gente percebe isso, né, porque como vivemos em uma sociedade, infelizmente, uma sociedade patriarcal, ainda existem aquelas mulheres que querem se sentir magras e bonitas para se sentirem atraídas por homens, né? Então, a gente observa que muitos homens, por exemplo, barrigudos, gordos, até aparentemente feios, com mulheres muito bonitas, mulheres com um corpo perfeito. E aí, o que a gente observa nisso, né? Que não existe uma exigência em relação à população feminina de que os homens sejam perfeitos, tenham corpos perfeitos, né? Mas, em contrapartida, existe essa exigência dos homens de que as mulheres sejam bonitas, aparentemente, né? Com corpos bons, bonitos, perfeitos, enfim. E o que acontece? As mulheres ficam doentes por conta disso, desenvolvem transtornos alimentares, vivem em clínicas de estética, na busca incansável de ter um corpo bonito, de ter um rosto bonito, né? Vivem em busca de cirurgias plásticas, enfim. Não que isso seja errado, pessoal, não é que é errado, a mulher precisa se sentir bem com ela, mas isso tem que ser uma coisa para ela e não para os outros, não porque as pessoas impõem isso. Tá? Então, é importante a gente se sentir bem, claro que sim, mas que isso não se torne uma doença, tá? Então, os transtornos alimentares. As características comportamentais gerais são de preocupação excessiva com o peso e a aparência do corpo acarretando comportamentos alimentares prejudiciais à saúde, dificuldades no relacionamento social e sofrimento. Então, gente, a pessoa em busca do peso, da aparência, né, corporal perfeita, ou aquela aparência, aquilo que agrade aos olhos dela, ela acaba se prejudicando o corpo e a saúde, porque ela vai desenvolver comportamentos, né, que vai trazer prejuízo para o corpo dela, inclusive dificuldade de relacionamento social e também sofrimento para ela. Então aqui eu botei duas imagens, né, a gente pode observar aqui a primeira imagem, a mulher é magra, mas ela se vê gorda, né, e aqui na outra imagem, uma mulher extremamente magra, né, então vamos ver aqui a diferença. Então, anorexia nervosa. Então, é um distúrbio psicológico, essencialmente um comportamento persistente que uma pessoa apresenta em manter seu peso corporal abaixo dos níveis esperados para a sua estatura. Ou seja, gente, ela é mais magra do que o recomendado para a sua altura, tá? Então, juntamente a uma percepção distorcida quanto ao seu próprio corpo, que leva a paciente a ver-se como gorda. Então, ela é magra, inclusive está abaixo do peso ideal para sua altura, e mesmo assim, quando ela se vê no espelho, ela se vê gorda, tá? Isso é anorexia, tá? Anorexia nervosa. Ocorre em cerca de 1 a 2% da população feminina, frequentemente com início aos 13, né? De 13 e 20 anos, entre 13 e 20 anos. Então, geralmente nesse período da adolescência. A cliente, ela tem um medo intenso de ganhar peso, mesmo quando está abaixo do peso, né? Então, aqui a gente tem uma imagem, a gente vê aqui, observa a aparência até das costelas, dos ossos, né?
das costelas e essa mulher, ela está com anorexia, mesmo assim, quando se enxerga, ela ainda acha que está acima do peso, né? Isso é um distúrbio, é uma doença, precisa ser tratada. Como ele se vê? Então, distorção da imagem corporal e comportamento irracional de emagrecimento. O que é distorção da imagem corporal, gente? É justamente isso de você estar magro e se olhar gordo, tá? Isso é uma distorção da realidade, né? E comportamento irracional de emagrecimento, ou seja, aquele comportamento de querer estar magro e de querer emagrecer o tempo todo, chega a ser irracional mesmo. O comportamento é introvertido, ou seja, essas pessoas que têm anorexia, elas são pessoas caladas, né, delas têm dificuldade até de se relacionar, de se envolver com outras pessoas, né, porque ela é introvertida. Isolamento social com tendência à depressão, exagero nas atividades físicas, elas costumam fazer muitas atividades físicas justamente nesse medo, né, de engordar. Mania de perfeição na escola, no trabalho, então são pessoas geralmente que são perfeccionistas, né? E grande cobrança em relação aos cuidados com o corpo. E agora nós vamos falar um pouco sobre a bulimia. A bulimia nervosa. Então, a bulimia é um transtorno alimentar também, aonde as principais características são os episódios de compulsão alimentar, seguidos de comportamentos compensatórios para evitar o ganho de peso. As pessoas que sofrem de bulimia vivem um círculo vicioso de compulsão e purgação. Então, qual é a diferença da bulimia para a anorexia? A anorexia, a pessoa é magra, se vê gorda e quer, né, assim, ela vive na luta para perder peso cada vez mais, mas assim, com atividades físicas, né, não comendo, o anorexo geralmente não come para não ganhar peso. A bulimia é o contrário, geralmente as pessoas que têm bulimia, elas não são magras, elas são um pouquinho acima do peso, e o que acontece? Elas comem compulsivamente, comem muito, e depois elas têm esse comportamento compensatório para evitar o ganho de peso, que é provocar o vômito e até tomar laxantes, purgantes, né? Para que elas não ganhem peso. Então, existe uma diferença grande aí entre o que é anorexia e o que é a bulimia. Então, é mais comum que a anorexia, com estimativa de 2 a 3% da população feminina, e uma prevalência de 4 a 15% dos estudantes do segundo e terceiro grau também. Ela é mais comum que a anorexia, né? Mas também é comum na adolescência, assim como a anorexia. Tipicamente, a idade de início situa-se entre 15 e 18 anos, uma em cada 5 pessoas com bulimia do sexo masculino. Então, aqui a gente também vê o que é outra diferença, né? Aqui é muito comum, muito comum não, mas é comum a bulimia aparecer também. A pessoa pode fazer uso de laxativos ou dieta jejum rigoroso, prática de ginástica exagerada também. Os comportamentos compensatórios mais comuns são a provocação de vômito para se contrapor aos efeitos da ingesta excessiva. Então, a pessoa come muito, tem a compulsão alimentar, né, de comer muito, e depois ela quer, vem aquela sensação ruim, né, aquela sensação de que comeu muito, vem a tristeza, e aí elas vão, em contrapartida, provocar o vômito para evitar essa. Então, quais são as complicações da bulimia? Inchaço e dor nas glândulas salivares por indução ao vômito, né? Úlcera estomacal por conta também da questão da indução do vômito, desidratação também por conta do vômito e diarreia, que elas tomam, né, os laxativos, e aí acaba ficando desidratada porque perde muito líquido, perde eletrólitos. Arritmia cardíaca também, porque na desidratação, na perda de eletrólitos, né, uma das consequências é a arritmia, e em casos severos pode até ter um ataque cardíaco, que é a parada cardíaca, por conta da desidratação mesmo e dessa perda desses eletrólitos. Aumento da probabilidade de suicídio. Então, pessoas que sofrem de bulimia também têm uma probabilidade maior de. Então, gente, é muito sério essa questão da bulimia. Por isso que tem que ser visto como algo sério, ser tratado como se deve, tá? Para evitar que essa pessoa chegue ao último estágio, né, que é o suicídio. Então, o paciente, como ele se vê? Ele vê com vergonha do seu problema, né? Então, eles geralmente não falam que tem bulimia porque sentem vergonha, sabe que não é o certo, não é correto, né? Mas também não tem como controlar. Então, ele sente um sentimento de inferioridade, autoestima baixa, ele reconhece o absurdo do seu comportamento, mas não controla, né? Ele não tem controle.
Por isso que é uma doença mental, né? Então, ele sabe que está errado, mas não tem controle. Geralmente estão dentro do seu peso ou um pouco acima. Então, diferente da anorexia, que está abaixo do peso, são pessoas muito magras, a bulimia, geralmente as pessoas ou elas estão no peso adequado, ideal para sua altura, ou elas estão um pouco acima do peso e querem, né, estar naquele corpo ideal. Tentativas de dieta estão sempre sendo realizadas, então elas estão sempre em dietas ou tentando fazer dietas. Isolamento e distanciamento social também ocorre. Elas não conseguem se saciar com o que o meio oferece e depois rejeita aquilo que conseguiu colocar para dentro. Esse tipo de funcionamento simboliza algo que o emocional está tentando comunicar. Então, ela não se sacia, né, com pouco alimento, então ela come muito e depois rejeita aquilo que come, tenta botar para fora esse alimento. Então, a sintomatologia. Aqui nós temos aqui uma bola aqui azul, que simboliza a anorexia, uma bola vermelha, que simboliza a bulimia. Então, na anorexia, as pessoas são extremamente magras, são magérrimas, perfeccionistas, medo de mudanças e não costumam comer, tá? Elas não comem. Já na bulimia, aqui que é a bolinha vermelha, elas não são magérrimas, são menos organizadas, impulsividade, a atração para o novo, crise de comer vorazmente, né? Então, são pessoas que não são magras, mas têm compulsão alimentar e tentam com vômitos, né, e tomando laxativos, não ganhar peso por comer, né? Se sentem culpadas por terem comido muito, mas é aquela compulsão de fato em comer. E entre a anorexia e a bulimia, existem algumas coisas aqui que são comuns entre elas. Então, é comum nas duas doenças, nos dois transtornos alimentares, a imagem corporal distorcida, a fobia ao ganho de peso. Então, tanto a anorexia como a bulimia, existe uma fobia ao ganho de peso e alterações nas sensações internas. Então, a etiologia de ambas, ou seja, a causa de ambas, né? Pode ter uma predisposição genética, as duas têm essa característica, né? Se tiver casos na família, existe uma chance maior. A causa também pode ser social, como eu falei para vocês, né? Existe um padrão aí, né? Sociedade, mídia, impõe. Então, a gente vê muito isso, muito comum em modelos, né? Modelos com anorexia, a gente vê muitas atrizes com esse problema, digital influencer, pessoas que precisam trabalhar com o corpo, enfim. Pressão da família e do grupo social, né, também, que existe aquela pressão da família, às vezes de ter uma filha, alguém mais gordinho na família, e botar aquela pressão e ela acaba desenvolvendo a bulimia. Alterações neuroquímicas cerebrais também, nível de concentração de serotonina e noradrenalina. Então, isso também tem a ver, a causa dessas doenças também tem a ver com a neuroquímica cerebral, ou seja, com a quantidade de serotonina, noradrenalina, que são os neurotransmissores, né? Então, para vocês verem como é uma doença mesmo, tanto mental e também uma doença causada por uma disfunção na química cerebral, que precisa de tratamento. A outra doença que eu quero falar para vocês, o transtorno, é a ingestão excessiva ou hiperfagia, né? Que é a ingestão excessiva, consiste no consumo rápido de grandes quantidades de alimento em curto período, embora não haja concordância sobre quantas calorias constitui exatamente uma ingesta excessiva. Então, são aquelas pessoas que comem muito, né? E comem num curto período. Né? Então, aqui temos uma imagem que pode... Geralmente, quem tem esse problema de hiperfagia são pessoas obesas, né? Elas geralmente ganham muito peso por conta dessa ingestão excessiva. O cliente tem uma fome insaciável, fazendo com que a pessoa coma compulsivamente, constituindo uma causa de sofrimento, com sensação de falta de controle sobre o comportamento alimentar, mas sem os comportamentos utilizados para evitar o ganho de peso. Então, aqui, nesse caso, a diferença da hiperfagia para a bulimia é que a pessoa tem uma compulsão alimentar, ela come compulsivamente, ela tem uma fome insaciável, porém, ela não tem o comportamento da bulimia, né, de provocar vômitos, de querer fazer dietas, de querer fazer exercício exagerado para perder peso, tomar laxativos, não. Aqui ele não faz nada para evitar o ganho do peso, ele só tem a compulsão mesmo alimentar. Por isso que, nesse caso, as pessoas são obesas, né?
Então, os transtornos alimentares, tratamento de todos os transtornos que eu falei aqui, anorexia, bulimia e a hiperfagia. Então, visa restaurar o comportamento alimentar adequado e restabelecer o peso considerado normal para a idade e altura do indivíduo. Então, regularização do padrão alimentar, psicoterapia, que essa pessoa, gente, quem tem esses problemas alimentares precisa de tratamento psicológico, de acompanhamento, né, psicológico, medicamentoso, precisa de uma equipe multiprofissional, nutricionista, nutrólogo, psicólogo, tá? Psiquiatra, recuperação da autoestima, procura estratégias de habilidades para melhor lidar com o desequilíbrio emocional, tá? Então, a gente vê a questão dos transtornos alimentares também por pessoas que têm dificuldade em lidar com problemas, com desequilíbrios emocionais, né? Então, estão depressivas, comem, estão ansiosas, comem, e isso precisa, né? Porque, na verdade, esse transtorno alimentar, ele é uma consequência de um distúrbio psicológico. Então, precisa ser tratado a mente primeiro para poder isso ser refletido nos